Bom, e o ministro do Supremo, André Mendonça, determinou a transferência do banqueiro Daniel Vorcaro para a Penitenciária Federal de Brasília. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal, que apontou o risco de interferência nas investigações e também possível ameaça à integridade do empresário. Segundo a PF, há indícios de que Vorcaro teria capacidade de mobilizar redes de influência. O banqueiro estava preso na penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo, e foi transferido para uma unidade federal de segurança máxima na capital federal. Vorcaro desembarcou em Brasília na tarde de hoje e foi levado para a penitenciária federal. Antes de dar entrada no presídio, ele passou por exames no Instituto Médico Legal do Distrito Federal. Ao chegar à unidade, o banqueiro teve o cabelo raspado, procedimento padrão aplicado a detentos em presídios federais de segurança máxima. Alexandre, está aí, a gente acompanha então imagens de Daniel Vorcaro, agora no presídio de segurança máxima. Marcília bem levantou, a gente está vendo aí as imagens, né? Como é uma investigação federal, ele agora então está numa dessas 5 penitenciárias, né, de segurança máxima, uma delas então em Brasília, uma cela individual. Tem ali a gente está acompanhando algumas imagens também da cela onde deve ficar, uma cela similar ali, onde vai ficar Daniel Vorcaro agora nesse período, né? É uma cela individual com 6 metros quadrados, conta aí com uma cama, sanitário, pia, chuveiro, uma mesa e um assento. A gente acompanha ali os objetos, né, de higiene pessoal recebidas para os detentos que passam então a integrar essa penitenciária festa, né? De segurança máxima, bem diferente da rotina de Daniel Vorcaro dos últimos anos, né, Alexandre? É cama de concreto, né? E eu vi ali na foto, ele é bem alto, eu não tinha noção. Na foto de altura, ali dentro do presídio, 1,90 m, né? Mais de 1,90 m. Mas sem barba e sem cabelo, fica diferente, né? Agora está igual aos outros do presídio. Lá segurança máxima, muita gente importante do crime está lá. E ele é um chefe, todas as características de máfia, né? As movimentações financeiras de uma máfia, a compra de funcionários públicos, a compra de autoridades, né? Compra ou aluguel, tanto faz, né? O caráter de quem se vende é o mesmo. E agora, pois é, o Marcília estava falando sobre o celular de Moraes. Não estaria isso numa nuvem, na nuvem, né? A Dilma diria, deve ser então num CB, né? Num cúmulos nimbus. Mas, enfim, tá? Se tiver numa nuvem, é nuvem de tempestade, realmente. Embora a gente não precise mais de tempestade. Os fatos estão óbvios, estão cristalinos quanto a Toffoli, quanto a Moraes, né? As interferências, essa interferência do Gilmar, digamos que foi por espírito de corpo, que catou lá o processo do tempo da pandemia para dar um habeas corpus para uma empresa, né? É interessante, a empresa agora faz parte dos corpos. Mas é o que a gente está vendo, o Supremo em frangalhos. Ele próprio se destruiu. Ele não foi destruído pelos antidemocratas, pelos que o criticavam, né? Os que o criticavam alertavam a nação e até ajudavam o Supremo. Olha, a gente está de olho, corrijam-se. Né? Abandonaram a Constituição, o devido processo legal, com vaidades, com egoísmos, né? E agora estão minando a democracia brasileira. Isso é um ato antidemocrático, porque o Supremo é importantíssimo. É a cabeça do sistema judiciário brasileiro, de um dos 3 poderes, do terceiro poder. O primeiro poder é o legislativo, que não foi respeitado pelo Supremo o tempo todo, invadindo a jurisdição do legislativo. É o legislativo onde está uma pessoa chamada Davi Alcolumbre, que é responsável, sim, como acabei de ver da nossa querida correspondente nos Estados Unidos, da Ana, né, que nos mostra que ele estava parado lá, omisso. Né? Vou usar omisso, não vou falar em prevaricando, mas ele tinha nas mãos os instrumentos, os requerimentos, e nada fez. Poderia ter evitado que chegasse a esse ponto de destruição do sistema democrático brasileiro.
Claro que tem outros cúmplices no Congresso, aqueles que faziam parte do controle dessa máfia de Vorcaro. Controlava, era um controlador de espíritos fracos do Congresso Nacional, do Judiciário, do Poder Executivo, os 2 funcionários venais do Supremo, perdão, também, né? Mas do Banco Central. Né? Eu fico pensando também sobre o COAF. O COAF cuida de 50 mil, se um fizer a transferência para o outro, pode ser chamado para explicar por que esses 50 mil. Agora, o pai do Vorcaro recebeu 2 bilhões e 200 milhões e não se viu nada. Né? Agora a gente está ouvindo com muitos decibéis o silêncio de Fachin lá no Supremo. Então, essas coisas entristecem alguém que ainda tem ideais de pátria, de nação, de democracia. Ô Piotr, só para a gente trazer para a nossa audiência, porque o Mendonça, para justificar essa transferência do Vorcaro, foi um pedido da Polícia Federal que citou ali 2 aspectos principais. Um, a proteção da integridade física de Daniel Vorcaro, e um outro aspecto citado pela Polícia Federal é o seguinte: o referido investigado, no caso Vorcaro, detém significativa capacidade de articulação e influência sobre diversos atores situados em diferentes esferas do poder público e do setor privado. Queria que você explicasse um pouquinho as diferenças, né, entre um presídio estadual e esse de segurança máxima em relação às regras, incomunicabilidade, né, e como isso se aplica ao caso do Vorcaro. Paulo, isso quase que nos remete a filmes. Ele é um cara muito rico ainda. Ele poderia prometer aos presos com quem, num presídio estadual, que ele teria contato na hora do banho de sol, por exemplo, olha, faz isso para mim, passa essa informação e eu te pago lá na frente. Acontece que no presídio de segurança máxima federal, ele só tem 2 horas de direito a banho de sol. As outras 22 horas ele está trancafiado. Essa é a regra normal, ou suponho seja também lá em Brasília, em relação a esse presídio federal. Em outro tipo de presídio, eu não sei exatamente qual era a situação aqui em Guarulhos, que ele estava, né? Em Guarulhos, no presídio de Guarulhos, mas normalmente nesses presídios o banho de sol é mais coletivo, ele teria contrato com outros presos e tudo mais. Daí o que eu estou dizendo, ele é um cara que poderia fazer esse tipo de promessa. O que você vê em filmes é baseado na vida real. Bom, a outra questão é que, por exemplo, segurança e contato com o mundo externo. No caso de um presídio de segurança máxima, todo mundo que vai passar ou falar com ele, que tenha direito a falar, primeiro que esse número de pessoas é extremamente reduzido. Mas tem raio-x, detector de metal, ou seja, é difícil você entrar com alguma outra coisa. Num presídio comum, as revistas são físicas, muita coisa passa. Não raro a gente vê uma série de coisas acontecendo em presídios comuns. Então você tem ali uma série de coisas que ele poderia ter acesso a outras pessoas que poderiam passar essa mensagem, ou chegar alguma coisa até ele. O presídio de segurança máxima, e aí a Polícia Federal, do ponto de vista, quando eu digo contato com outros presos, tem 2 coisas. Ele poderia passar uma informação a esse preso prometendo alguma vantagem financeira que passaria para mais alguém e ele conseguiria se comunicar com o mundo lá fora, como também ser vítima de uma tentativa de assassinato dentro do presídio. Então, como ele não vai ter contato com outros presos, você exclui isso. A Polícia Federal, obviamente, conhece a realidade dos 2 presídios e entendeu que não dava para mantê-lo lá. Ou seja, no presídio de segurança máxima ele não vai ter contato com outras pessoas, são só 2 horas de banho de sol, as outras 22 ele fica trancafiado, ele não tem acesso a nenhuma outra coisa, ou seja, telefone, essas coisas, a revista é muito mais rigorosa, ou seja, é tudo mais difícil. Além de ele não ter contato com outras pessoas, o que também aí é uma questão de garantir a integridade física dele para que não ocorra nada e ele possa ser parte do processo e revelar muito mais. Se ele não é exatamente como a gente está dizendo, se ele não for exatamente o dono dessa quadrilha, o capo dessa quadrilha toda, e ele tem alguém acima dele, ele vai fazer, muito provavelmente, um acordo de colaboração premiada. Não tem a menor dúvida. Ele agora está numa cela de... Qual é o tamanho da cela mesmo? 6 metros quadrados. 6 metros quadrados. Para quem contratou o show do Michael Bublé, fez uma festa milionária em dólares na Itália, óbvio que isso começa a pesar, né? Essa gente, o sicário que já estava acostumado com o sistema prisional, em tese, tentou tirar a própria vida.
o Vorcaro tem um outro perfil, né? Não está acostumado com essa rotina. Você sabe que a cela dele não tem nem tomada. Ah, Então, o banho, ele toma banho quente, porque 2 horas do dia o banho fica quente lá, a corrente elétrica circula e tal. Mas nem tomada tem na cela dele. Então, realmente, como o Pio estava falando, é muito difícil que ele consiga se comunicar e ter acesso. E as luzes acendem às 7 da manhã Também. e se apagam às 22 horas, né? Então são regras bastante rígidas nesses presídios de segurança máxima.